Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Marcos Henrique aqui do seu canal Café com Fé. Estou aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor com o meu cafezinho e a Bíblia em mãos. E desde já eu já quero te convidar para seguir o canal. Se você ainda não segue, é só clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações de quando serão lançados os vídeos daqui para frente. Se você já segue o canal, eu agradeço por seguir, pela companhia, por compartilhar conosco. Peço que deixem o like para ajudar o canal a crescer, para o YouTube saber que esse vídeo pode ser indicado para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo, faça com que essa palavra aqui me abençoe, que vai te abençoar, que ela também abençoe outras vidas, em nome de Jesus. Então eu te convido a pegar o seu café, a sua Bíblia e meditar comigo na palavra do Senhor. No texto de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Qual a importância do Espírito Santo? Por que Jesus deixou? Esse vídeo faz parte de um estudo que é maior um pouco. Eu resolvi quebrar o vídeo porque ia ficar muito longo. Então a gente vai dividir em 3 partes. Primeiro a gente vai entender a importância do Espírito Santo, o que Jesus fala sobre o Espírito Santo, que a Bíblia fala. E também a gente vai entender no próximo vídeo sobre Sansão e como foi a vida de Sansão com o Espírito e sem o Espírito de Deus. E depois, no último vídeo, a gente vai falar sobre Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, e como foi a sua vida quando ele tinha o Espírito de Deus e quando o Espírito de Deus o deixou. Então, a gente vai aprender com essas 3 mensagens muito simples, mas de coração. Eu espero que o Senhor te abençoe. Essa palavra falou muito ao meu coração e eu espero que fale ao seu também. Vamos abrir o primeiro texto. Eu vou ler aqui para vocês, e se você quiser você pode acompanhar com a sua Bíblia, com a versão que você tiver na sua casa. Eu estou usando a Almeida Revista Corrigida, mas você pode usar a versão que você tiver, que o Senhor vai falar ao seu coração. No livro de João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Palavras de Jesus anunciando aqui já a chegada do Espírito Santo após a sua partida desse mundo. Mais à frente, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 19, Paulo ele faz um alerta aqui para nós. É um versículo pequeno, mas muito rico, muito cheio, muito importante. E ele diz assim: não extingais o Espírito. Então essa é a palavra do Senhor, que o Senhor te abençoe e fale ao seu coração. A Bíblia mostra muito claramente nesses textos a importância do Espírito Santo, né? Então Jesus, ele quando estava ainda com seus discípulos, ele fez questão de avisar a eles, né, o fim da sua passagem nesse mundo, que ele seria crucificado, que ele iria ressuscitar, que ele iria voltar para o Pai, mas ele disse que não deixaria os seus discípulos e a sua igreja órfãos, né? Então Jesus ele anuncia um outro Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai iria enviar em seu nome. Olha como o Espírito Santo ele é essencial nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente ignora a presença do Espírito Santo, até mesmo nas igrejas. A gente ora a Deus, a gente louva a Deus, a gente ora a Jesus, a gente louva a Jesus, mas a gente esquece muitas vezes de engrandecer a presença do Espírito Santo. E Jesus ele diz aqui no texto que ele, o Pai, iria enviar o Espírito Santo em seu nome, ou seja, em nome de Jesus, como um representante. A gente sabe que a pessoa de Deus, ela é uma trindade. Então é Deus Pai, que é o Deus, que a gente chama de Deus, é o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito, que é o Espírito Santo. São 3, mas é um. E cada um tem o seu papel, cada um teve a sua atuação. O Deus Criador, o Deus que criou o mundo, criou o universo, criou a humanidade. O Jesus que veio para resgatar a humanidade do pecado, do juízo, da condenação, e o Espírito Santo que veio para nos acompanhar, para nos guiar, e a gente vai falar sobre isso, né? Jesus ele fala de uma forma linda sobre o Espírito Santo, e no texto de hoje a gente vai se apegar apenas às palavras de Jesus. A gente sabe que a Bíblia fala bastante coisa, né?
mas a gente vai se apegar a algumas vezes que Jesus se referiu ao Espírito Santo, nessas mensagens, nessas instruções que ele deixou para os seus discípulos e para a igreja, né? Que ali ele estava iniciando com aqueles discípulos, com os apóstolos, e que chegou até nós, até os dias de hoje. O Espírito Santo, ele habita na vida de cada um que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, se você ainda não aceitou Jesus, que você aceite hoje. Procure uma igreja, confesse os seus pecados, não como a gente conhece na tradição, mas confessar ao Senhor: Senhor, eu pequei, eu sou pecador, eu sou falho, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu quero ser salvo, eu quero Jesus para me salvar e eu quero o Espírito Santo dentro de mim, falando comigo, me guiando, me mostrando o caminho. Então é assim que deve ser a nossa vida. Estejamos atentos ao Espírito Santo. Por isso que Paulo diz: não extingais o Espírito. Você não tem como extinguir Deus. Espírito Santo e Deus e Jesus são a mesma pessoa. Mas quando Paulo ele fala não extinguir o Espírito, é você não extinguir ele na sua vida. Eu não posso extinguir o Espírito Santo na minha vida. É como se eu estivesse indo rumo a uma parede e o Espírito Santo fala assim: vira para a direita. E você não dá ouvidos. Eu não dou ouvidos. O que vai acontecer? Eu vou dar de cara com a parede, porque eu não ouvi o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele está o tempo todo nos mostrando a verdade. O Espírito Santo ele é maravilhoso. Ele intercede por nós. E a gente não pode extinguir a presença dele. Então, a gente quer ver essa importância, né? Qual é o papel do Espírito Santo? É o que a gente vai falar hoje. Qual o papel do Espírito Santo? A gente vai ver nas palavras de Jesus detalhes maravilhosos sobre o que estava de missão para o Espírito Santo nesse mundo, nessa terra, na sua igreja, na humanidade. Então, lembre-se, não extingais o Espírito, de forma alguma. Jesus, quando ele anuncia o Espírito Santo, ele começa dizendo que ele era o Consolador. Ainda no livro de João, no capítulo 14, no versículo 16, a gente lê assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então Jesus ele disse que ele iria pedir ao Pai que mandasse o Espírito Santo. Porque Jesus sabia que a gente sozinho não ia conseguir caminhar na verdade, a gente não ia ter força para trilhar o caminho que ele mostrou. Jesus ele mostrou um caminho, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas ele sabia que você e eu não tínhamos condições de caminhar esse caminho por nossas próprias forças, por conta do nosso próprio entendimento. A tendência que a gente tem é sempre de ir para o pecado, sempre de ir para o lado errado. Mas o Espírito Santo, quando ele viria para nos consolar, né, porque Jesus iria deixar esse mundo, então o Espírito Santo viria para nos consolar, para estar conosco, para nos abraçar, para nos afagar, para nos dar carinho. Então Jesus ele já diz aqui que o Espírito Santo é o Consolador, ele consola. Se você tem algum problema, alguma situação, alguma perda, se você está triste, o Espírito Santo ele te consola hoje. Outro papel do Espírito Santo está aqui no mesmo trecho, no versículo seguinte, que é o versículo 17, que diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós. Então é o Espírito da verdade. Então a gente vê, né, o Espírito da verdade. A outra missão do Espírito Santo é trazer a verdade para nós, né? Que verdade é essa? A verdade da palavra, os ensinamentos, sempre à luz da palavra. O Espírito Santo ele não inventa nada. A Bíblia diz que ele iria nos fazer lembrar, né? Tudo que Jesus nos ensinou, que ele ensinou para a humanidade. Ele nos revela a vontade do Pai. Então ele vai sempre mostrar a verdade. Ele não vai deixar você cair em engano. Quem tenta nos enganar é o inimigo de nossas almas. Ele tenta nos enganar, ele tenta distorcer a verdade. Mas o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele nos acompanha e nos faz andar em verdade. A gente viu no texto, lá no início, né, que o Espírito Santo ele iria nos ensinar. No versículo 26, ele diz que esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é o nosso grande professor. O Senhor hoje, ele fala através do Espírito Santo as nossas vidas.
Às vezes, quando você está lendo a Bíblia e parece que as palavras saltam, parece que as letras se iluminam, é o Espírito Santo falando com você. Aquela revelação que você tem, que você lê um texto que você nunca tinha entendido e de repente vem uma revelação, vem um entendimento novo. É o Espírito Santo que está te ensinando a palavra do Senhor, está te ensinando a entender os planos, os projetos de Deus. Ele é o nosso grande professor. Ele também nos lembra as palavras de Jesus, né? Ele diz lá também no versículo 26 do capítulo 14 que vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. A gente já falou aqui, ele vai nos lembrar a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Tudo que Deus nos ensinou. Quando você estiver em dúvida, quando você tiver que tomar uma decisão, quando você até mesmo estiver a ponto de pecar, o Espírito Santo ele está lá para te lembrar a palavra e falar assim, não faça isso, não vá por esse caminho, vá pelo caminho da verdade. Vá pelo caminho da santidade, vá pelo caminho que leva a Deus. Caminhe conforme as minhas instruções. O Espírito Santo está sempre nos mostrando. Por isso que a gente não pode extinguir a ação do Espírito Santo na nossa vida. A gente vê no capítulo 15, versículo 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha que lindo, o Espírito Santo, ele vai testificar do Senhor. Você já deve ter usado essa expressão alguma vez. Testificou, essa palavra testificou. Às vezes você está na sua casa, você tem uma revelação, você tem uma visão, um sonho, você lê algo na palavra, e você chega na igreja, e alguém cita aquele texto, ou alguém fala sobre esse assunto, ou o pastor prega sobre esse assunto e complementa a palavra que você recebeu na sua intimidade, uma profecia, uma visão. A gente usa testificou, uma confirmação. O Espírito Santo ele veio para confirmar tudo que Jesus nos ensinou. Esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Olha como ele é lindo, olha como ele é maravilhoso. Esse, para mim, é o versículo mais importante desses que a gente vai citar, porque é algo que a gente precisa todos os dias. Ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Está no capítulo 16 de João, no versículo 8, que diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que maravilhosa a ação do Espírito Santo. Então ele nos convence do pecado para que a gente possa se arrepender, da justiça para que a gente possa estar buscando a santidade e não ter que enfrentar a justiça de Deus, e também andar em justiça, e do juízo, para que a gente não corra o risco de perder o temor de Deus e cair em juízo. A gente vê na palavra vários exemplos de pessoas que caíram em juízo, né, por desobediência, pelo pecado, e não é uma história muito legal de se ler. Então o Espírito Santo ele vem para evitar que isso aconteça conosco. Só cabe a nós obedecer a ele. Guiar em toda a verdade, né? Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que lindo, né? O Espírito Santo, ele nos anunciará o que há de vir, mas ele vai anunciar o que ele ouve do Pai, ele vai anunciar o que ele ouve do Filho. Ele não tira nada de trás da orelha. O Espírito Santo, ele é Deus, então ele vai sempre confirmar e fazer com que a gente seja solidificado na base que é a palavra, a vontade de Deus. Glorificar Jesus, capítulo 16, versículo 14, diz assim: e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Que bonita essa palavra. O Espírito Santo, ele glorifica Jesus. Então, quando a gente age seguindo os passos, as orientações do Espírito Santo, nós estamos glorificando Jesus aqui na terra. E tem um versículo que é o último que eu vou citar, ele está em Atos, livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus estava prestes a ser levado aos céus, para subir aos céus, Jesus estava dando as últimas instruções ali para os seus apóstolos, para a sua igreja que ele formou. E ele diz assim: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Outras versões dizem: mas recebereis poder, né? Virtude, poder, a ação do Espírito Santo, a ação poderosa. O Espírito Santo é poderoso, ele é Deus.
Ele está sobre você e sobre mim. Aquela palavra de autoridade que você dá e o inimigo sai. Aquela palavra de autoridade que você dá e a doença é curada. Aquela palavra que você dá e uma pessoa é liberta. Aquela palavra que você dá e situações são revertidas. Milagres acontecem pela liberação da palavra. É a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo te dando poder. Quando você fala de Jesus para alguém, Jesus te enche de poder. O Espírito Santo te enche de poder para você falar com autoridade, falar com fé e as pessoas ouvirem a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa encher a sua vida hoje, em nome de Jesus. Se você estava sentindo falta do Espírito Santo, eu rogo ao Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo encha a tua vida e que encha também a minha vida todos os dias. Eu não sei mais viver sem o Espírito Santo e eu peço que você tenha esse sentimento, que você não saiba viver sem o Espírito Santo, não saiba andar, não tente tomar decisões sem conversar com Ele, não tente decidir nada sem falar com o Espírito Santo. Busca Ele, procura Ele, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Espero que você tenha gostado dessa palavra. A gente ainda vai continuar falando sobre esse assunto. Daqui a pouco vem o segundo vídeo e o terceiro, e a gente vai finalizar essa reflexão em algumas partes, mas o Senhor vai te abençoar. Que o Senhor fale com você hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo, abençoa e preenche a vida da pessoa que está me ouvindo nessa hora, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar ele para alguém, para que essa pessoa também possa ver e entender a importância do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que você que ainda não aceitou Jesus e está vendo esse vídeo, chegou até aqui, que o Senhor Jesus possa chegar na sua vida e que você possa receber o Espírito Santo e caminhar com Ele, em nome de Jesus. Muito obrigado e até o próximo vídeo.